Bom dia a todos, nós estamos iniciando mais um momento juntos de aprendizado, de discorrer um assunto e de abordar sobre um tema. O tema de hoje para a nossa aula aqui no canal Hermenêutica, Ser e Interpretação é o tema sobre o círculo da compreensão. Nós vamos falar então sobre o círculo da compreensão na perspectiva de Gadamer, sim, de Gadamer, que inclusive podemos considerar um dos principais hermeneutas do contexto atual em algumas áreas das ciências humanas, principalmente na área da filosofia e na área do direito. A regra hermenêutica, proposta por Gadamer, que ele vai falar sobre o círculo da compreensão, segundo até nós devemos muitas vezes compreender, segundo a proposta de Gadamer, o todo, a partir do singular, e a partir até do prover de uma retórica, não é? Que vai fazer a transferência através da compreensão das propostas do texto. Então, a hermenêutica moderna da arte de falar, que aí está relacionado também com a oratória retórica, e da arte também de compreender, aí entramos na retórica, ela, em ambos os casos, ela está às voltas como uma relação circular prévia e uma antecipação do sentido que comporta todo o ganho de uma compreensão explicitamente através do fato de as partes determinadas pelo todo determinarem por seu lado esse mesmo todo. Então, nós, quando conhecemos isso pelo aprendizado, através das línguas estrangeiras, principalmente, nós começamos a aprender que nós vamos precisar construir, ante até, vamos dizer assim, a proposta da compreensão, partes singulares estas que vão se tornar a significação de uma proposta que nos vai permitir que o próprio processo de construção, ele venha dirigir, conduzir de uma forma que proponha uma expectativa, que deve até essa expectativa ser trabalhada, ser ampliada, ser construída, redimensionada, e claro que essa expectativa vai significar uma expectativa que vai sofrer, vai sofrer o quê? Uma outra determinação, que é justamente o texto conjugado na unidade de um pensamento a partir de uma outra expectativa de sentido. Com isto, desta forma, o movimento da compreensão, ele vai transcorrer sempre do todo para a parte e desta volta para o todo. A tarefa, então, nesse aspecto, é ampliar em círculos concêntricos a unidade do sentido compreendido.
justamente o critério que cada vez se há de empregar para constatar a justeza de uma compreensão é a concordância de todas as partes que são singulares como o todo. É a falta dessa concordância que muitas vezes vai significar o fracasso da compreensão. E aí é que Gadamer vai citar o Friedrich Schleiermacher, dizendo que ele vai diferenciar esse círculo hermenêutico da parte e do todo, tanto no seu aspecto objetivo quanto no subjetivo. Ele vai propor que como uma palavra ela é singular, ela pertence a um contexto da frase, também o seu texto vai ser singular e pertence ao contexto da obra de seu autor, e esse todo pelo todo do respectivo gênero literário e da representatividade respectiva da literatura. É a partir dessa proposta, por outro lado, que enquanto manifestação de um momento, vamos dizer assim, criador, de um momento que é germinador, tá? É que vai surgir nesta construção o momento em que a singularidade do contexto da frase ela vai pertencer ao contexto de uma posição, de uma manifestação, de um pertencer ao todo da vida espiritual do seu autor. E aí, a compreensão só vai poder se realizar se cada vez neste todo, o objetivo e o subjetivo for observado. Com base nessa proposta de Schleiermacher, Tyndall, ampliando, vai falar que a estrutura da centralização num ponto médio, a partir de onde se dá a compreensão do todo, com isso vai transferir para o mundo histórico justamente a possibilidade, a condição, tá? De fazer com que a questão venha a se tornar um princípio fundamental que vai fundamentar a interpretação, que vai ser precisa a oportunização de uma compreensão do texto a partir de si próprio. E aí que nasce o trabalho do hermeneuta, com acesso da difusão e abstração da compreensão do textual. Com isso, a questão que vai ficar, porém, vai ser o movimento circular da compreensão. O movimento que vai se tornar compreendido e é justamente adequado, que pode se deixar de lado aquilo que aquele Schleiermacher, o que o Friedrich Schleiermacher vai dizer que desenvolve uma interpretação subjetiva. E essa interpretação subjetiva proposta pelo Schleiermacher vai desenvolver uma proposta de procurar compreender o texto não como transferimos para uma estrutura espiritual do autor, mas desde que se possa falar de uma transferência, transferindo-nos para o pensamento, que isso vai significar procurar deixar de fazer o que é o pensamento proposto no direito objetivo,
para aquilo que o outro diz, que se torna o direito subjetivo. E a partir da proposta de pensar o outro, de pensar o direito no aspecto subjetivo, que se quisermos compreender, buscaremos então o processo do reforçar ainda mais, de uma forma mais plausível, mais pertinente, a compreensão do escrito, tá? Porque essa compreensão do escrito irá nos mover e possibilitar uma dimensão de sentido compreensível em si mesmo, que como tal irá motivar nenhum retorno à subjetividade do outro e a tarefa da hermenêutica de esclarecer o milagre desta compreensão, que não vai ser mais uma comunicação misteriosa, no aspecto de comunicação entre hermeneuta e autor, uma comunicação de sentidos singulares dos seus próprios espíritos distintos, mas de uma participação num sentido comum. E aí é que Schleiermacher vai dizer que o lado objetivo do círculo, tal como o descreve o Schleiermacher, não atinge o cerne do problema. O objetivo de todo ou de um todo entende a compreensão a partir do acordo com a coisa. E a partir da forma como a hermenêutica teve e tem desde sempre a tarefa de suprir a falta de acordo ou de restabelecer o acordo, quando nós assim olhamos todo um desenvolvimento que a história da hermenêutica ela vai comprovar isso. E quando nós pensamos no aspecto até agora de uma hermenêutica voltada à teologia, e vamos observar o tratar, a observância de Agostinho, Agostinho vai afirmar que o Antigo Testamento deve ser mediado para a mensagem cristã. Ou quando o protestantismo primitivo se via colocado, tá, nesta, vamos dizer assim, problemática ou problematização da época do Iluminismo, no século XV e XVI, onde a vontade de alcançar a compreensão era plena. Nesse aspecto é que um texto somente pelas vias da interpretação histórica tinha base quase de vamos dizer assim, renunciar ao acordo. Essa renunciação ao acordo vai se tratar de algo qualitativamente até novo, que quando é proposto por Schleiermacher vai ser denominado de romantismo. E esse romantismo vai criar uma consciência histórica com alcance universal. Já não tão mais, vamos dizer assim, num aspecto de valorização de uma figura vinculante da tradição, mas de um proceder, de uma expectativa com base sólida de um estilo e de um esforço hermenêutico. Então, um dos precursores, vamos dizer assim, que foram imediatos
das ideias, dos pressupostos e até dos métodos de Schleiermacher, que foi o próprio filólogo Friedrich, tá? Foi o Friedrich Aste, que Friedrich Aste, ele compreendeu o conteúdo fundamental da tarefa da hermenêutica, que até já tinha discutido Wilhelm Tindley, como sendo a reivindicação. E esse reivindicar, para ela, se torna o quê? A oportunização de um acordo entre a antiguidade e o cristianismo, entre uma verdadeira antiguidade que vai visar um novo aspecto, do novo modo que vai se tornar, então, a percepção e a construção da tradição cristã. Com isso, frente ao iluminismo e frente à proposta do iluminismo, é que algo totalmente novo, à medida do que agora já não vai se tratar mais de uma mediação entre a autoridade da tradição por um lado e a razão natural por outro, mas da mediação de dois elementos da tradição, ambos vindos à consciência pelo iluminismo, vão impor a tarefa da sua reconciliação. Penso então nesse aspecto e proponho sempre nesse aspecto que a teoria da unidade entre a antiguidade e o cristianismo, ele vai afirmar um momento da verdade, do fenômeno hermenêutico, que o próprio Friedrich Schleiermacher e os seus seguidores não conferiam o devido valor, ou não deram o devido valor, e em virtude até de que da sua energia especulativa é que depois, mais tarde, o Aste vai evitar procurar na história o mero passado e deixar de lado esta possibilidade da verdade presente, a hermenêutica que provém de Schleiermacher, então, ela irá aparecer nesse pano de fundo como um achatamento em nível do metodológico. E isso irá mostrar com clareza ainda maior que quando nós observamos a hermenêutica à luz de um questionamento desenvolvido até por Heidegger, a partir de uma análise da existência que Heidegger vai propor como uma estrutura circular da compreensão, vai recuperar isso, então, a significação do conteúdo. E Heidegger vai descrever que o círculo não deve ser rebaixado a um vitósium, mesmo até que apenas seja tolerado. Nele vai se esconder a possibilidade positiva do conhecimento, até de um conhecimento mais originário, para que do certo se possa ser apreendido de modo autêntico, se a interpretação tiver compreendida que a sua primeira e central tarefa, ação, articulação, vai ser guiar numa posição prévia, a visão prévia de uma concepção prévia por conceitos ingênuos, que muitas vezes se tornam até chutes, no aspecto de uma linguagem popular,
que vai elaborar essa posição prévia, da visão prévia de uma concepção prévia que assegura o tema e o termo na cientificidade das coisas como elas mesmas se constituem. E esta proposta que é discorrida, postulada por Heidegger, vai dizer aqui que não é de imediato uma exigência da praxis da compreensão. Ela irá descrever a forma da realização da própria interpretação compreensiva. O ponto culminante dessa reflexão vai se tornar uma hermenêutica que o Heidegger vai propor como uma demonstração circular. E essa demonstração circular vai possibilitar um sentido ontológico positivo. A descrição como tal, ela se torna evidente para todo intérprete que saiba fazer o que faz, e toda interpretação conta com o guardar a arbitrariedade das possibilidades de um caráter iluminado do hermeneuta. Com isso, também nós vamos pensar, avaliar e propor que os hábitos mentais inadvertidos, de maneira até que se volte para as coisas como elas mesmas são, propõe uma descrição que determina as coisas numa atitude até de uma valentia tomada muitas das vezes, uma vez por todas, mas realmente a primeira e única proposta da última tarefa. E o que é mais importante, mais significativo, é manter esse olhar firme para as coisas como elas mesmas são e superar completamente as errâncias que atingem o processo interpretal da participação própria de uma posição. Então, quem quiser compreender um texto segundo essa possibilidade proposta feita por Friedrich Hast, interpretando a Schleiermacher, ele vai precisar compreender a partir da realização de um projeto. Um projeto em que vai projetar um sentido do todo, tão logo ele se mostre o primeiro sentido no texto. Esse primeiro sentido somente vai se mostrar porque lemos o texto já sempre com certas expectativas na perspectiva de um determinado sentido. E com isso, a compreensão daquilo que está no texto vai consistir na elaboração desse projeto prévio que vai sofrer uma constante revisão à medida que aprofunda e amplia o sentido do texto. Então, como nós vemos, esse círculo da compreensão do todo, que vai partir do singular para o plural e vai buscar a uniformização e coalização textual dentro das possibilidades propostas pela observância do contexto e pelo olhar intrassomático do autor para perceber a sua cosmovisão, vai gerar as convicções que eu extrairei do texto para conceber uma hermenêutica que não só visualize o texto, mas observe, olhe e apresente as outras possibilidades
que estão dentro do texto e que precisam ser exauridas, compreendidas, articuladas e compostas em uma retórica. E é isso o que nós tínhamos para hoje aqui no canal Hermenêutica, Ser e Interpretação.